Oi, gente, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu vou explicar para vocês um pouco de algumas funções do Excel. Para isso eu vou usar o experimento do trem. Então vamos abrir lá o experimento do trem e eu vou usar aqui a situação 2i. Bom, vamos abrir aqui então essa primeira foto. E aí é importante que você assista, antes de analisar as fotos, o vídeo do movimento, tá? Para fazer essa leitura, eu sugiro que você abra uma planilha Excel e use o cabeçalho que foi sugerido lá no roteiro, com todos os dados que a gente vai preencher aqui. Para fazer a análise, então, o que é legal? Que você deixa a sua planilha num canto da tela e a foto do outro lado. Para fazer a leitura, o que você vai precisar? Adotar duas referências. Eu vou adotar essa linha aqui na vertical e essa linha na horizontal. E vou ler sempre essa extremidade da bolinha e essa extremidade do trem. Então, vamos lá. Primeira foto, então, eu vou anotar aqui o tempo, 0,0187. E aí, em x, vamos contar os quadradinhos. Então, tenho 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Se você olhar lá no seu roteiro, você vai ver que cada quadradinho tem 2 centímetros. Então, você já pode colocar na sua planilha em centímetros. Então, 4 quadradinhos, 8 centímetros. E aí, em y, você vai lá na sua referência, 1, 2 quadradinhos, então já pode preencher 4 centímetros. E a mesma coisa para o trem. Então, 1, 2, 2,8 quadradinhos, 5,6 centímetros. E aí você vai para a próxima foto. Anota lá o tempo, 0,0375. E aí vamos ler os quadradinhos. Veja que depois de 5 quadradinhos pequenos, você tem uma linha cheia, o que já facilita. Então, você já tem 5 quadradinhos aqui, mais um pouquinho, 5,3 quadradinhos, em centímetros, 10,6 centímetros. Lê a do y também. Então, eu tenho aqui aproximadamente 4,9 quadradinhos, então 9,8 centímetros. E já lê no trem também. 4,1 quadradinhos, 8,2 centímetros. Vamos ler mais uma foto. Anoto lá o tempo da foto, 0,0562. E 5 quadradinhos aqui, mais um pouco, 6,6 quadradinhos, 13,2 centímetros. Aproveito e leio para o y também, 5, 6, 7,5 quadradinhos, 15 centímetros. E aí, continuo, mais uma para o trem, 5,3 quadradinhos, 10,6 centímetros. Você vai fazer isso para todas as suas fotos, tudo bem? Agora eu vou mostrar como fazer os cálculos usando os dados de uma outra situação aleatória, tudo bem? Bom, depois que você tomar todos os dados, você vai ficar com a planilha mais ou menos desse jeito. Então, vamos calcular agora a velocidade. No Excel, quando você clica na célula e coloca o igual, ele entende que vai ser feito um cálculo. Então, se você olhar lá no roteiro, você vai ver que a fórmula para a velocidade é a variação da posição, e nesse caso a posição seria a posição 3, menos a posição 1, dividido pelo intervalo de tempo correspondente. Como que você escreve isso no Excel? Você vai escrever igual, vai abrir parênteses, porque você vai fazer uma subtração. Então, a posição 3, no caso é essa, menos a posição 1, fecha parênteses, dividido, abre parênteses, pelo tempo correspondente, que vai ser esse menos o primeiro tempo. E dá um Enter. Quando você dá um Enter, ele vai fazer essa conta. Para fazer agora para os demais, o que você faz? Clica aqui em cima e tem um quadradinho aqui no canto. Você dá um duplo clique e ele já faz isso para todos os demais. Só que repara que a última célula, se você ver aqui em cima ó, e clicar, ele está usando a célula seguinte. Como a gente não tem essa célula, você pode apagar esse valor aqui, tá? E essa velocidade, ela é uma velocidade média nesse intervalo, e ela corresponde à velocidade num instante médio. Por isso que é sugerido que se calcule o tempo médio. Ou você calcula o tempo médio com uma média entre esses dois tempos, ou você usa já diretamente esse tempo, que é esse tempo aqui do meio, por isso que a gente pula um quadradinho, tá? E aí você repete a mesma coisa para o y. Igual, abre parênteses, agora é a variação da posição em y,
dividido pelo tempo, correspondente a essa posição, tá? Dá um duplo clique lá e lembra de apagar o último, que está usando uma célula vazia. E repete a mesma coisa para o trem. Posição final do trem menos posição inicial. Lembra que o tempo a gente pegou das mesmas fotos, então é o mesmo tempo aqui e esse tempo aqui, tá? Dá um Enter e lembra de apagar a última. Tudo bem? Aqui nas incertezas, para a gente preencher para seguir em frente, como são extraídos muitos quadros da filmagem, o intervalo entre uma foto e outra é muito pequeno. Então, a gente considera como zero a incerteza do tempo. No caso da posição, se você olhar lá no seu roteiro, a gente sugere que se use 0,2 centímetros de incerteza. Para a incerteza da velocidade, também há uma fórmula sugerida. Se você quer saber de onde veio aquela fórmula, você olha lá no roteiro do cálculo de incertezas que a gente tem na aba Guias, no site dos experimentos virtuais, que ela foi feita a partir de uma propagação de erros. O que diz aquela fórmula? Você põe o seu igual, que você vai fazer uma fórmula, raiz de 2, existe já uma função raiz no Excel, abre parênteses, porque eu vou fazer raiz de 2, vezes a incerteza da posição, basta você clicar em cima da célula com esse valor, dividido por um intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo é o mesmo usado no cálculo da velocidade. Então, tempo final menos tempo inicial. Como esses intervalos de tempo entre uma foto e outra são os mesmos, então a incerteza da velocidade ela vai ser a mesma para todos os valores. Tudo bem? Então, agora, com tudo isso, a gente já pode construir os gráficos. Seguindo o roteiro, o primeiro gráfico que pede para ser construído é o gráfico da posição horizontal da bolinha e do trem no mesmo sistema de eixos. Bom, para construir o gráfico, então, você vem aqui em Inserir, Gráficos, e aí você vai usar o gráfico do tipo dispersão. Veja que aqui, automaticamente, ele já fez um gráfico. Mas o que você vai fazer? Você vai apagar isso aqui e vai clicar aqui em cima com direito em selecionar dados. E aí o que você faz? Você remove todas essas séries que ele incluiu aí, que isso não interessa para a gente. E aí você vai fazer com seus dados. Então, você vai lá, adicionar, e aí você vai colocar uma série. Então, primeiro eu vou fazer da bolinha, né, das posições da bolinha. Valores de x. Quem são os valores de x? Os valores que vão no eixo x é o tempo. Então, você vai lá e seleciona todos os valores de tempo. Clica e seleciona. Clica aqui novamente. De novo, clica nesse espacinho agora, porque agora a gente vai selecionar os valores que vão no eixo y, que são as posições. Então, eu estou fazendo um gráfico do movimento horizontal. Então, são as posições em x. Cuidado para não confundir. O x vai no eixo y? Vai, porque eu estou fazendo um gráfico do movimento horizontal, tá? Das posições na horizontal. Então, agora eu vou dar um OK. E aí, como ele quer no mesmo sistema de eixo também o trem, você vai adicionar uma nova série. E aí, agora é o trem. Quem são os valores de x? Continua sendo o tempo. Então, você vai lá, são os mesmos tempos, seleciona. E aí, agora, quem vai no eixo y são as posições do trem. E aí, você vai lá na sua tabela e seleciona todas as posições do trem. Clicou aqui, OK e OK. Então, ele colocou as duas séries de dados. Veja que não tem nome nos eixos. Não pode. Você tem que colocar nome nos eixos. Então, você vem aqui em Layout e aí ele vai te dar essa opção. Nessa opção, você vai poder escrever aqui, que é um gráfico do quê? É o gráfico da posição horizontal, tá? Da bolinha e do trem, como está aqui na legenda. No eixo Y, tem que colocar nome no eixo Y. Posição em centímetros. E quem está no eixo X é o tempo, em segundos. Tudo bem? Esse é o gráfico da posição horizontal da bolinha e do trem. O próximo passo é colocar as barras de erro nesse gráfico. Eu vou aumentar um pouco aqui para a gente enxergar melhor, tá? Então, o que você vai fazer? Clicar aqui primeiro na sua sequência que você vai colocar a barra,
e clicar nesse mais. Nesse mais tem a opção barras de erro. Lá você vem mais opções e veja que automaticamente ele já coloca. Como nós não temos incerteza no tempo, é só você clicar aqui e deletar essas barras. Mas você tem incerteza na direção Y, que é a incerteza na posição. Então você volta lá nos seus pontos, vem aqui opções de série, clica e coloca lá série barras de erro em Y. E aí ele vai abrir a sua opção. Nós vamos querer valores positivos e negativos, só que com valores personalizados, que é o valor que você já preencheu lá. Então você vem aqui, clica no seu valor, clica de novo e clica no seu valor. Então você está colocando essa incerteza de 0,2 para cima e para baixo. Ok. Veja, pode fechar aqui, veja que quase não aparece os pontos, porque o nosso pontinho está muito grande e a nossa incerteza é muito pequena. Ou você justifica no seu relatório que a barra é muito pequena, ou você pode diminuir esses pontos clicando com o botão direito aqui, formatar série de dados. Você clica nessa opção onde ele vai te dar o marcador. Quando você clicar no marcador, você tem opções de marcador. E ali você pode diminuir o tamanho do ponto. E aí a barra fica um pouco mais visível. Tudo bem? Então, esse é o procedimento para colocar a barra de erro. Do mesmo jeito, você coloca a barra de erro nos pontos da bolinha, tá? Bom, o próximo gráfico que é pedido é o gráfico da posição vertical da bolinha. Então, vamos fazer do mesmo jeito, inserir, dispersão. Lembrando que a gente usa dispersão porque nós não sabemos o comportamento real dos pontos, né? Então, vamos fazer um gráfico do tipo dispersão. Bom, ele abriu aqui, agora vazio, não preciso apagar nada. Você vai clicar em cima com o direito, selecionar dados. Vou adicionar uma nova série de dados. Aqui em nome da série não precisa preencher nada por enquanto. Valores de x são os valores do tempo, que é o mesmo que você leu lá na foto. Então, eu seleciono os valores de x e os valores de y vão ser os valores da posição na vertical. São esses valores aqui. Seleciona também, clica de novo, ok. Ok. Pronto, agora você tem aqui o gráfico da posição vertical da bolinha. Lembra que nós não temos nomes nos eixos, então você tem que ir lá em Layout e colocar os nomes. Então, esse é um gráfico da posição vertical da bolinha. Como a gente só tem uma série de dados, você pode apagar esse valor aqui da legenda. Lembra de colocar, então, nome nos eixos, posição em centímetros, que você leu, e no eixo X, o tempo em segundos. Tudo bem? E acrescenta a barra de erro do mesmo jeito que a gente fez aqui para a posição horizontal. O próximo gráfico que a gente vai fazer vai ser da velocidade da bolinha na direção X. Então, vamos lá inserir o nosso conjunto de pontos, gráfico dispersão, clica com o direito em cima, selecionar dados. Adiciona uma nova série, não vamos preencher nada aqui que não precisa. Valores de x. Os valores de x são o tempo médio. Se você calculou uma coluna para o tempo médio, você vai usar esses valores. Se você não calculou, o tempo médio é exatamente o tempo correspondente à velocidade, que vai ser esse daqui. Então, você seleciona esses tempos e agora você vai lá e seleciona os valores de Vx. É legal conferir aqui, ó, se a célula estão os valores correspondentes. Então, vai de 5 a 33 e aqui de 5 a 33. Ok, peguei os valores correspondentes. Dá um ok. E aí, veja que esses pontos, parece que eles estão muito dispersos. Antes da gente dar uma arrumada nisso, vamos colocar os nomes nos eixos. Nomes nos eixos. É um gráfico de velocidade da bolinha na horizontal, ou em x, do jeito que você quiser chamar. E aqui é um eixo de Vx, velocidade em x, em centímetros por segundo. E aqui é o tempo, se você quiser pôr tempo médio, em segundos. Tá? Pode apagar isso daqui para aproveitar melhor o espaço.
Veja que esses pontos parece que eles estão muito dispersos, mas se você olhar a sua escala, ele está oscilando de 130 a 155. Se você ficar muito incomodado de ver esses pontos assim, você pode clicar aqui na escala, dar um duplo clique e muda o limite inferior para 0. E aí você tem um comportamento mais harmonioso, parece, dos pontos, né? Mas não tem problema também deixar do outro jeito. Aí o que você vai fazer aqui? Acrescentar as barras de erro. Então você vai lá, clica no seu ponto, vai no mais, barras de erro. Ops, eu cliquei aqui, vamos voltar aqui, clica aqui, mais opções. E aí lembra que ele vai colocar incerteza no tempo. Você não quer isso, porque o tempo é 0, incerteza. Você deleta esses valores e aí vai lá nos suas opções do gráfico e série Y série 1 barras de erro em Y. Você clica lá e aí você vai especificar o valor. No caso, a gente tem esse valor aqui. Clica, especificar valor, 7,5 aqui e 7,5 aqui. Ok. E aí suas barras de erro já estão aparecendo lá. Outra coisa que é pedida no roteiro é para você adicionar uma linha de tendência nesses pontos para ficar mais fácil de fazer a análise. Você vai clicar lá nos seus pontos, clica com o direito em cima, adicionar linha de tendência. Veja que tem vários tipos. A linha que mais se ajusta a esses pontos é uma linha do tipo linear. Né? Se for por um polinômio, se ela tivesse uma cara de parábola, talvez, uma exponencial, outro tipo, tem todos os tipos aqui. Nesse caso, o que mais se aproxima é a linear. E aí você pode exibir a equação de reta. Veja que ela apareceu aqui. Então, você pode usar essa equação para embasar mais a sua argumentação na hora de concluir seus resultados. Por fim, o último gráfico que a gente vai construir é o gráfico da velocidade vertical da bolinha. Então, você vai vir lá, de novo, inserir dispersão, clica com o direito, selecionar dados, adicionar valores de x. Lembra que são os valores correspondentes, ou os valores do tempo médio. Então, você vai selecionar seus valores e vai em y colocar as velocidades do eixo y, que são essas daqui. Seleciona OK. Lembra colocar nome nos eixos. Então, a gente vai colocar aqui, o título vai ser velocidade vertical da bolinha, ou VY, se você quiser. E aqui no eixo eu tenho, então, o VY em centímetros por segundo. E aqui o tempo médio em segundos. Pode apagar isso daqui e pronto. Aí você vai fazer a mesma coisa, inserir as barras de erro e inserir a linha de tendência. Tudo bem? Bom, gente, de gráfica é basicamente isso que vocês precisam saber. Não deixe de seguir o roteiro da experiência. Olhe, leia com cuidado, atenção, todos os itens dele. Veja que vai ter mais algumas incertezas, talvez para calcular aí, né, como a incerteza da inclinação, mas é só você fazer a fórmula no Excel, como eu já expliquei. E presta bastante atenção nesse procedimento de elaboração da síntese. Veja o que é pedido em cada um desses itens e não deixem de seguir o modelo que fica disponível lá na página da disciplina. Tudo bem? Bom trabalho!